Gênese no lar, Evangelho no coração. Hoje é 25 de setembro do ano de 2020. Uma data muito especial para encontrarmos conosco mesmo. Poder se aproximar ainda mais do Mestre Jesus, amigo de todas as horas. Presença imprescindível, magnânima, libertadora para este instante da nossa trajetória na Terra e no espaço. A Ti, Jesus, suplicamos a Tua presença, junto com os Espíritos que têm sustentado, inspirado, acalentado, consolado a nossa jornada. Que os mensageiros espalham as bênçãos a beneficiar os lares, os amigos, a tarefa, e lucifiquem o nosso entendimento para compreender a tarefa que nos aguarda e que há de nos trazer as conquistas necessárias em busca da perfeição, da felicidade e da paz. Pedi e obtereis, ensinou Jesus. Allan Kardec disponibiliza esse versículo, sugerindo uma reflexão conforme o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e obtereis. Felicidade que a prece proporciona. Kardec nos oferece uma mensagem ditada por Agostinho. Em Paris, 1861, o espírito que teve um papel tão importante na história do cristianismo e que nos fala do Evangelho com poesia, com assertividade, e nesse instante diz: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento, na solidão, estais com Deus. Que harmonia! Avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos, os representantes do Altíssimo, diferente dos ruídos confusos e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicados do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Gênese no lar nesta manhã, sendo orvalhado pela oração, sendo abençoado pela presença majestosa destes seres amigos, que do mundo espiritual se reúnem nesta manhã, na expectativa de que nós nos movimentemos na mesma dimensão, diapasão, sintonias, em busca do atendimento a nós mesmos e a todos que nos circunvolve ou que as nossas orações podem atingir, estando eles aonde, como estiverem. Nós estamos no capítulo 28 e o tema da manhã: cura para os males. Vamos trabalhar os recursos curativos. No item 77 desta obra maravilhosa, no capítulo 28, Kardec abre a manhã dizendo: as doenças
fazem parte das provas e das vicissitudes da vida eterna. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio, onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar-se nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance os meios de cura. E a esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com um instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios de aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade, curadora, e a influência da prece. Que bênção! O reino dos céus proporciona ou é comparado a uma festa, uma bodas, um casamento. Abrir uma nova vida. Para o diálogo entre a razão e o sentimento e a razão. A religião que indaga, que opera. A ciência que transcende em busca da intuição. E a filosofia que nos encanta com a arte do bem viver. A doutrina consoladora, a chave que faltava para a humanidade. A nos esclarecer que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Eu vou dialogar com os amigos espirituais que estão conosco. A doença aqui que Kardec está se referindo é a doença do corpo. A dizer para vocês que nos acompanham do mundo espiritual que você não está doente. Você acredita que está e precisa de mudar. Porque o espírito não adoece. A mente pode ficar desalinhada. Então nós temos que mudar o painel. Então para de olhar para a ferida. Olhe para a luz, que você vai constatar o que eu estou dizendo, a sua ferida vai desaparecer. Mas para nós que estamos na Terra, eu peço licença agora para dialogar com os amigos encarnados. As doenças são inerentes à grosseria da nossa natureza material.
e a inferioridade do mundo que habitamos. Então é natural que hajam doenças espalhadas pelo mundo, face ao corpo, as vicissitudes. A ciência ainda não desenvolvida o suficiente para aplacar todas as doenças. Há o problema do saneamento, os problemas naturais da sociedade. O diálogo espírita tem a ver com a moral e com a espiritualidade. Então vamos debruçar sobre o tema paixões e excessos, de toda a ordem, que semeiam germes malsãos, que podem ser, às vezes, hereditários. Naturalmente, se são hereditários, é porque o espírito que herdou tem as suas dificuldades. Então ele não está imune. Porque se estivesse, não necessariamente ele herdaria o câncer, a disfunção, a AIDS e etc. Então nada acontece por acaso no universo de meu Deus. Tudo está conectado. Passado, presente e futuro. Os mundos se intercambiam. Os espíritos dialogam. Independente das dimensões, porque são várias. Então agora voltando para você, espírito, você está ao lado de um outro espírito que você não enxerga. Porque ele está numa faixa vibracional diferente da sua. Nós podemos dialogar. Para isso é necessário elevar o pensamento, a vibração, para você identificar que existe uma mão amiga, uma alma querida, uma luz do teu lado esperando que você abra os olhos para que ele te eleve junto. E que vocês empreendam um voo libertador. E o interessante é porque nos mundos mais adiantados, física e moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Agora eu vou falar para os encarnados. Amigo, tenha esperança. Porque é só um prazo de validade, a sua encarnação ou a sua doença. Porque elas são frutos das nossas escolhas. Você fez mau uso do corpo e está hoje sendo esfaqueado, no bom sentido, pelos bisturis que tentam extirpar um mal que você implementou. E isso sugere que você soerga e tenha coragem, moral, firmeza, estoicismo, para olhar para a doença e não reclamar dela. E, aliás, se você ainda alimenta o problema que te colocou na cama, significa que você não entendeu e não há justificativa para manter-te na mesma situação, a não ser que queira continuar carente, sofrendo, abandonado, a medicação não resultando, benefícios, pelo menos para tirar a dor. Então o diálogo ele tem que ser, como afirmam os meninos, os jovens, papo reto, direto, sem curva. O evangelho é consolo, mas o evangelho é dica. O evangelho é um sinal de alerta. Temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar para outro. Então significa que o esforço vai trazer merecimento. Merecendo, saímos desta situação que tem nos causado desconforto. Porque o sofrimento está diretamente relacionado à inferioridade ou à imperfeição moral. Nossa, fiquei triste. Não, é para você ficar alegre. Porque uma porta está se abrindo para dizer que esse seu problema está sendo solucionado. Primeiro que você está aqui. Daqui a pouco você esteve aqui. Então significa que você vai ter alguns elementos, ferramentas, instrumentos para começar uma nova vida. É lógico que você vai levar consigo ainda o problema. Mas à medida em que você caminhar, ele vai perdendo força até desaparecer. E vai chegar um tempo que você vai dizer assim, não é que está até fazendo falta? Porque a gente gosta do problema.
Nós somos vítimas. Olha que barato. Olha que legal. Poder dizer: eu estou sofrendo. Como a minha vida é ruim. Dá motivo até para você ligar para ela, para ficar horas e horas tecendo as notas da rebeldia, que é insensatez ou infantilidade. Porque à medida em que você desperta, não se dá mais tempo para enaltecer problemas. Você tem que pensar na solução e focar na luz. Tem pessoas que adoram ficar no jornal o dia inteiro vendo tragédia. Isso é ócio psicológico, psíquico. Isso é chafurdar-se cada vez mais na treva. E fica difícil sair depois. Haja anjo guardião. Haja amigo espiritual. Você está surdo, cego, por opção? Como é que ele vai te ajudar? Se as suas companhias, as suas escolhas, os livros que você lê, o jornal, a revista, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, só sugere para você desconfiança, medo, intriga, inveja, maledicência. Façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Opa, que legal. Sexta-feira, todos felizes. Mais do que quinta, porque quinta passou. E menos do que sábado, porque está chegando. Estamos felizes, agradecidos. Porque os Espíritos estão dizendo que depende de nós mesmos. Melhorar as condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Repetindo, males passageiros. Depende de cada um melhorar. Aquilo que não for possível, resigna-te. E resignar é um movimento positivo. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso, olha aqui, seja feita a sua vontade aqui na terra, o pão nosso nos dê. Nós te pedimos. O pão é alimento. Então seja feita a tua vontade, mas por favor me dê o alimento pão, para quem estuda o Evangelho à luz do Espiritismo. E os teólogos exegetas de outras religiões sabem que o pão representa doutrina. Verdade. Verdade e vida. Então é doutrina operada. Isso te alimenta. Então, ao invés de falar o dia inteiro de pandemia, o que você está fazendo para minimizar a dor do outro? Pode ser que assim você resolva a sua dor e para de pensar no monstro de um vírus, que é um vírus. Se tomar cuidado, o remédio, sem problema. Mas se você adquirir, você vai lutar contra a doença. Mas se ela for vencedora, significa que o seu prazo de validade tinha encerrado na Terra, porque você fez tudo para minimizar o problema. Certo? Qual o momento de desespero que você vai continuar ainda sustentando? Suportar resignado aos nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não haveria posto ao nosso alcance meios de cura. E aqui nós vamos comentar rapidamente. Então, existem duas palavras-chave: solicitude divina, ou seja, Deus dispõe, providência. E o instinto de conservação que nós temos, ele fala sobre a necessidade de trabalhar para conservar, para preservar, procurar meios disponíveis para abrandar os males. Isso está no nosso alcance, meios de cura. Aí, mais à frente, Kardec vai dizer assim: a par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, a definir que devemos procurar a medicação ordinária
seja na alopatia e hoje na homeopatia. Quando Kardec trouxe esse texto, a homeopatia não era uma medicina oficial. Agora é. Então, a homeopatia ela entraria na sequência que nós vamos ler agora. Mas como nós estamos no século XXI, eu vou colocar a homeopatia antes do que há de seguir. Porque ele vai dizer assim, a par da medicação ordinária elaborada pela ciência, existe um outro elemento, o magnetismo. Opa, isso aqui era uma ciência que estava ainda em processo de estudo. Não era reconhecida, embora dialogada nos meios acadêmicos em Sorbonne, em França. Magnetismo que nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E há um outro elemento, o espiritismo, que nos revela a força poderosa da mediunidade curadora e a influência da prece. Meu Jesus, que bênção! Nós temos que nos regozijar. Vamos juntos falar assim, Senhor, muito obrigado, porque estamos sendo orientados a buscar os recursos na alopatia, na homeopatia, no magnetismo, que é o recurso do passe. Podemos procurar a mediunidade curadora, porque médiuns reencarnam com esse objetivo, uma vez que o médico é um médium curador, não é? Só que a medicina ainda não lida muito, ou praticamente com quase nenhum recurso da ação magnética do passe, ou da água magnetizada que vocês estão sendo convidados a utilizar nas manhãs. Então, quando você ora, você está pedindo recursos. Então, são recursos curativos disponíveis. Você lança a mão deles? Nós estamos aqui, sim, procurando-os, para inclusive orar pelos enfermos. Com isso, eu resumo, terminando dizendo: o Espiritismo nos oferece, para aqueles que anotam, que gostam de registrar, ele nos oferece 4 recursos extraordinários. Primeiro, preventivo. Previne os males. Corretivo. Sugere mudança. Portanto, é evolutivo. O Espiritismo sugere mudança. Mudança mental, mudança de hábito. Em terceiro plano, o Espiritismo oferece recursos reparativos. Ou regenerativo, como queira. Então nós temos que reconstituir o tecido, o problema, seja onde for. E um quarto elemento, o Espiritismo nos oferece aspectos construtivos, a definir que, prevendo ou corrigindo, mudando, o quarto ponto é o movimento construtivo, que significa progresso moral. Elevação na escala dos espíritos. Que extraordinário! Quem sabe nós podemos ainda dizer que todo movimento que a doutrina oferece, para aqueles que estão estudando e abrindo o coração, cada prece, cada trabalho, cada leitura, cada debate espírita, ele naturalmente sugere esses 4 movimentos, porque se intercambia o tempo todo. Escutamos muito alusões, o Espiritismo, Consolador Prometido, que vem à Terra. Aí a gente fica trabalhando muito aquela ideia do Espiritismo que vem de fora, através dos ceareiros, dos representantes, dos livros, o que na verdade é a terceira revelação. Mas essa terceira revelação se engrandece quando nós permitimos que o Espiritismo não só entre dentro, mas que o Espiritismo saia pelas suas ações. Ele entra no seu coração
e faz de você uma pessoa diferente, que se preocupa, que se candidata a se movimentar em prol do outro, de si mesmo e do coletivo, da humanidade. Kardec vai nos ensinar 3 orações. Me desculpem, meu desafio é muito complexo. Ele vai ensinar a oração para ser dita pelo doente. Então, Kardec ensina, quando você estiver doente, faça a oração como doente. Então você vai pedir ajuda. Depois ele ensina a oração pelo doente. Aí é a oração que intercede pelo doente. E, como o professor de espiritismo, ele vai ensinar uma prece para o médium curador. Quando você estiver diante do paciente, do enfermo, ele dá uma dica de como orar. São movimentos do trabalho, do atendimento, imprescindíveis para esse nosso momento histórico. Gênese no Lar está nos explicando que a doença, na verdade, é fruto da nossa desarmonia interior, quando nos afastamos da lei divina. Mas Deus, na sua solicitude, na sua magnitude, nos concede os recursos para superar e voltar a caminhar na direção correta. Isso é amor. Isso é justiça. Porque Deus não exige o que a gente não dá conta. Então, nesse momento, reflitamos sobre as 3 orações. Primeira, para ser dita pelo doente. Vamos orar com os doentes. Vamos nos colocar como pseudos doentes, que o somos de alguma forma. Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me, necessariamente eu a merecia, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura, a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário, me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios. Porquanto que fazes só podes ter, por fim, o bem das criaturas. É suficiente para nos tocar. Kardec se coloca com empatia na posição de um enfermo. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a entrar no bom caminho. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Sem especulação barata, vulgar, mas tentando avaliar, sentir a honestidade, a sinceridade desse homem. E recordando que ele na terra era um ser humano, que tinha problemas, tinha dores. Para quem não sabe, Allan Kardec carregou consigo uma enxaqueca por décadas, que trazia dores horríveis durante a noite. Por constatarmos pela obra, e não por especulações que floreiam nas narrativas mitológicas, midiáticas. Mas Allan Kardec, quem sabe, escreveu essa prece sentindo dores. Repito, é uma especulação.
Mas ele nos chama de uma forma muito séria e intensa para sermos sensíveis à dor do semelhante e reconhecer as nossas. E a nossa condição de filhos, de espíritos, que precisamos de Deus. E não precisamos de Deus no sentido dele nos atender de uma forma caprichosa. Precisamos de Deus sob o ponto de vista do entendimento da vida. E sermos gratos à providência que nos oferece tudo que precisamos. Kardec ensina, depois desse movimento de reconhecimento e gratidão, como orar pelo doente. A dizer, esteja com o doente. Ele precisa de uma mão amiga, como nós precisamos da mão de Deus simbolicamente através dos benfeitores. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria estendestes ou entendestes de afligir aquela pessoa pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termos. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo em teu corpo e a consolação em tua alma. Inspirai-lhe a paciência, a submissão, a vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Esta oração, ela nos dá elemento para dialogar por horas. Mas observemos a beleza poética. Kardec sabe do poder da vontade. Ele estudou o magnetismo, a teoria. Ele sabe que nós podemos manipular o fluido cósmico universal. Então, o orgulhoso, vaidoso, poderia dizer assim: fluido cósmico universal, estou manipulando-te para aliviar a dor. Allan Kardec sabe que existe um componente chamado justiça divina. E que nós não temos poder para tirar a prova do outro. Mas com humildade, a gente aumenta a nossa frequência, a qualidade da nossa prece. E o que é mais extraordinário, a humildade de pedir ajuda intercessória por aqueles que conhecem o drama do indivíduo e que sabem até onde eles podem ir, quando nós, humanos, não sabemos nem mesmo da oferta ao nosso favor e muito menos das necessidades que temos. Quanto mais eu vou saber do próximo, mas pedir alívio, conforto, é um dos movimentos mais extraordinários que nos aproximam do verdadeiro amor, do amor divino. E por fim, médiuns curadores, médiuns passistas, trabalhadores do movimento espírita. Allan Kardec, no século XXI, senta conosco na cabine, ou ele entra no hospital com a gente, naquela ala mais difícil, para dizer assim: aprenda a orar. Com equilíbrio, estendendo a destra, limpando os vasos interiores, purificando-te, sobre o ponto de vista da luta permanente contra as imperfeições, para que você seja um instrumento puro, ou que não contamine
já é um grande passo. Os fluidos que perpassarão o teu veículo como um intermediário. Meu Deus, se te dignas servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito fé, mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me cumulem de fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a este doente e livra-me de toda ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. A queda do médium pode ser muito maior do que a doença que ele está tentando minimizar. Se ele permitir engaiolar-se nas teias da vaidade, da prepotência, da arrogância, em se autoproclamar o curador. Não. Jesus veio ao mundo dizendo: eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome daquele que me enviou. Pode ser dotado da faculdade mais exuberante. E na história da humanidade tivemos muitos médiuns curadores por excelência. Mas todos eles que deixaram o gigantismo de suas ações nas páginas de ouro da história foram servidores do Altíssimo. E todos aqueles que de alguma forma operaram curas maravilhosas e não aproveitaram o ensejo para curar a si mesmo, a história também vai dizer que eles perderam esses dons e amargaram duplamente no tempo e no espaço por terem usurpado o que é divino. O que vem dos céus, afirma João Batista no Evangelho conforme registrado. O que vem dos céus vem para ficar. O que parte da terra tem prazo de validade. E a administração dos recursos está na mão, no coração, na bondade dos representantes do Altíssimo. Por fim, pelos doentes, para os doentes, intervindo para diminuir os males, todos os recursos curativos apresentam uma nova era, a era do Espírito, que estamos sendo convocados para penetrar e sermos protagonistas, não mais dependentes, mas atuantes de uma forma incisiva pela prática do bem, na dimensão da benevolência, da indulgência e do perdão. Trabalho sempre com Jesus, pois meu Pai trabalha até agora e Ele trabalha também. E Ele trabalha ao nosso favor, para que sejamos um com Ele, como Ele um com é com o Pai. Varas vinculadas ao Cristo, ramos aonde frutificar, espalhando as sementes da esperança, da fé, da bondade, da justiça e da paz. Paz é o que os amigos espirituais nos oferecem
desejam que possamos espalhar pelo mundo. Ave Cristo, Gênese no Lar, nesta manhã do dia 25 de setembro. Bom dia para todos.